A irmã Adriana já está com a oportunidade de estar nos abençoando com o seu testemunho. Amém. Gostaria de cumprimentar os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui com essa família abençoada que eu ganhei, né, do Senhor, né, para estar aqui compartilhando um pouco das maravilhas que Ele tem feito. A irmã Rosilene entendeu o mistério no início da palavra devocional, porque a irmã leu a palavra no livro de Jó, e hoje o mistério, né, que Deus me deu é no livro de Jó, e a irmã vem e fala, confirmando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí a irmã vem, louva sobre o soldado ferido para o Senhor derramar o seu bálsamo, para que ele não venha ser ferido, combalido e morrer no meio da guerra. Depois ela louva, nunca pare de lutar, porque o escape, a cura, vem. Profetiza o milagre na sua vida em meio à guerra. Aleluia. Então Deus está só falando cada vez mais e confirmando, né, o que Ele quer tratar conosco nesta noite. Aleluias! E antes de adentrar no testemunho especificamente, o mistério hoje é no livro de Jó, né? Como já ficou claro e evidente. Eu vou ler aqui no livro de Jó, no capítulo 42, do versículos 1 ao 6, para a nossa edificação, que diz assim: depois de todo aquele processo, né, que Jó passou, de provação espiritual, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aleluias! Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias! Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que significa esta palavra, meus amados? Jó foi considerado um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal, assim dizia já no capítulo 1, né? E ele oferecia sacrifícios, banquetes, para santificar a ele e a sua família, até pelos pecados da sua família. E aí Satanás, né, se levantou, né, falou, vamos ver, né, se ele se mantém íntegro e reto, se eu tocar na vida dele. E Deus assim permitiu, e ele passou por toda aquela provação que todos nós já conhecemos, né, que nem se compara ao que nós vivenciamos, às vezes, né, no nosso contexto atual, nem se compara ao que eu vivenciei. Mas, aleluias, quando ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso significa, meu amado? Isto significa intimidade com Deus. Às vezes é necessário nós passarmos por determinados desertos da nossa vida para que possamos ser transformados, para que possamos ser renovados, restaurados e adquirir mais e mais intimidade com o Senhor, para que possamos estar atentos à sua voz, para que os propósitos dele possam se cumprir na nossa vida. Aleluias! Porque antes vocês não viriam essa irmã aqui. Antes desse processo todo que eu passei, vocês não me veriam aqui falando desta forma como eu estou, cheia da unção, da graça do nosso Deus, porque eu não me canso de adorar, de exaltar, de glorificar e agradecer as maravilhas e o poder dele, que ele operou na minha vida e na vida do meu esposo. Explicando todo o processo que nós passamos, né? Diaconias e eu fomos contaminados pelo Covid, começamos a sentir os sintomas, procuramos o hospital,
foi diagnosticado, foi confirmado mediante exame a nossa situação. Foi passada inicialmente medicação, né, para tomar em casa, aquele protocolo padrão. Só que nossa situação começou a piorar. E eu até, né, tinha comprado um oxímetro para monitorar em casa, e eu vi até que a saturação de Diaconia estava até bem pior do que a minha, embora os meus sintomas estavam bem mais graves. E eu falei, Diaconias, nós estamos piorando, a medicação não está funcionando, vamos procurar ajuda, né, novamente no hospital. Corremos novamente para o hospital, fizemos os exames novamente, verificaram o pulmão, e realmente o médico foi muito sincero e falou: vocês não estão respondendo à medicação passada. Nós não temos estrutura aqui para cuidar de vocês. E a situação de vocês é muito grave. Corre para o hospital da Unimed Macaé, porque lá vocês vão ter estrutura. Porque aqui a gente não pode fazer nada por vocês. E assim foi feito. Nós corremos para o hospital, que era em Macaé, mais longe daqui, mas lá realmente tinha todo um suporte, todo um aparato. E fizemos mais exames e mais exames ao longo do dia, até que no final do dia o médico chegou com um diagnóstico, e eu já desmaiando, sem ar, né, já passando mal. E o médico chegou para mim e falou assim: a sua situação é mais grave. Você está no momento com apenas 50% do seu pulmão. E eu quero te internar. Mas a situação do seu esposo ainda não chegou a um ponto tão grave. Então eu prefiro internar só você. Só que eu, esposa, zelosa, preocupada com meu marido, né? Como que eu ia ficar ali naquele hospital, sabendo que meu marido estava doente também, e ele não ia ficar ali? Eu bati o pé, fui ousada, né? Eu falei: doutor, é o seguinte, meu marido também está doente, e eu sei que a situação dele pode vir a se agravar. Ou interna nós dois, ou eu não interno, ou eu não fico aqui. E graças a Deus que eu fiz isso, porque o médico me atendeu, e como eu imaginei, a situação veio a piorar, e Diaconias chegou até um ponto muito mais grave do que eu. E imaginem se Diaconias estivesse sozinha em casa, sem ninguém, sem um auxílio, e passasse mal aqui até, né? Que poderia acontecer, mas parece que Deus me usou naquele momento, com autoridade, falou: vai ficar nós dois, ou eu não fico. Aleluias. E o que aconteceu? Inicialmente, como o quadro dele era mais leve, ele ficou internado na enfermaria, e o meu, como já era mais grave, eu fui para a semi-intensiva. Lá no hospital, eram divididos 4 setores: enfermaria, semi-intensiva, CTI de observação e UTI, que era a parte mais crítica. Então, Diaconias inicialmente ficou na enfermaria. Eu já fui para a semi-intensiva, porque a minha situação já era crítica. Brevemente, vi Diaconias piorar e chegar à semi-intensiva. Vi ele passar na maca, já abatidinho, já com catéter, com respirador, e aquilo já começou a bater no meu coração. Me entristecia, porque até então eu me tranquilizava, achando que a minha situação era mais grave, né? E aquilo já começou a bater, eu comecei: Senhor, tem misericórdia, Jesus. Me ajuda, Senhor, nos ajuda nesse processo, que eu já sei que vai ser algo pesado. E dito e feito, ele se agravou mais rápido do que eu. Ele foi para o CTI crítico antes de mim, e logo depois a minha situação se agravou e eu fui para o CTI também. O médico chegou para mim já no CTI e falou: a sua situação está muito grave, você está sofrendo muito, sua situação está se arrastando, então eu prefiro te entubar. E nisso eu nem sabia que Diaconias já estava entubado. Ele foi entubado primeiro do que eu. E eu falei: tudo bem, doutor, eu confio em Deus e confio no Senhor. O Senhor acha que é o melhor a fazer. Amém? Assim seja. E olha que tem pessoas lá que eu vi que relutam em serem entubados, né? Eu vi uma mulher falar que preferia morrer, sair morta do hospital, do que ser entubada. Mas eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu sabia que, independente do que acontecesse ali, eu sabia
que a vontade de Deus prevaleceria nas nossas vidas. E assim foi. Eu fui entubada por 5 dias. Jeconias teve complicações, precisou ser entubado e extubado por 3 vezes. Só que o grande desafio é o pós-extubação. É no pós-extubação que o seu organismo ele fica totalmente instável, porque o pulmão precisa voltar a respirar e a saturar normalmente, o seu coração precisa voltar, você sai da sedação e é ali que é o processo complicado. E nesse processo pós-extubação, o meu organismo, a princípio eu acordei bem, estava falando, normal, até comi, mas depois o meu organismo entrou num processo, um círculo de toda hora vir a óbito, quase óbito, e a saturação indo embora, eu sem ar, o oxigênio que eles me disponibilizavam no cateter já não era suficiente, eu estava em 100% de oxigênio dependente, e foram vários e vários processos, mas além de tudo, né, o que mais marcou nesse processo é porque você espera que você vai para um hospital lutar contra uma doença, lutar pela sua vida, mas Deus nos levou a uma batalha espiritual num nível extremamente profundo, que eu jamais poderia imaginar. Chega a ser surreal o que a gente viveu ali dentro daquele hospital. Uma enfermeira se deixou usada pelo inimigo, parece que ela sabia que nós éramos crentes, e eu lembro que ela falava o tempo todo que ela odiava crente, que ela detestava crente, que ela achava crente arrogante, e isso e aquilo, e ela falou que ela cuidaria de qualquer paciente ali, menos Jeconias e eu. Ela debochava, inclusive, né, de Jeconias, se referindo a ele como pastor, coisa que Jeconias nunca faz é se identificar como pastor. Né? Jeconias, para todos sabem, é evangelista, né, pela graça de Deus. E eu já comecei a ficar ligada naquilo, eu falei, Senhor, repreende a fúria do inimigo aí, Jesus. Eu já estou vendo batalha espiritual acontecendo aqui neste lugar. Falei, Deus, que fúria tremenda do inimigo é essa sobre as nossas vidas, mas Tu és um Deus poderoso, eu creio e confio em Ti, Senhor, para nos dar a vitória aqui neste lugar e envergonhar a boca de Satanás. E assim foi. Ela proferiu morte para as nossas vidas o tempo inteiro. Ela falava, eu quero mais é que esses dois morram. Eu estou aqui, ó, minha alegria vai ser sair desse plantão e ver esses dois morrerem. Vocês têm noção do que é isso? Você está no hospital e você ouvir isso? E eles não podiam, a equipe ficou toda... eu percebi que a equipe ficou desorientada com a situação, né? Mas eles não podiam expulsá-la porque a situação era muito grave. Muitas pessoas doentes, eles não estavam dando conta, eram poucos funcionários para muitos doentes. Então, eles ficaram num dilema entre expulsá-la dali, né, para que aquela situação não acontecesse, e, ao mesmo tempo, deixar que outras vidas ficassem perecendo sem o cuidado dela. Enfim, embora eu lembro muito bem que eu ouvi uma enfermeira usada por Deus chegar e repreender Satanás na vida dela, porque ela teve discernimento, assim como eu, que não é aquela mulher que estava falando, mas ela se deixou ser usada pelo inimigo e ela se tornou boca de Satanás naquele momento, para proferir morte, para proferir palavras de maldição sobre a nossa vida. E o tempo inteiro ela falava, ela vai a óbito, ela vai a óbito, ela vai a óbito, e eu não saio daqui enquanto ela não for a óbito. E eu passei por vários processos indo e vindo, minhas taxas de saturação indo embora, eu desfibrilava, mas eu lutava, irmãos, eu lutei como uma guerreira. Deus me deu força da onde eu não tinha para lutar pela minha vida ali naquele momento, porque eu sabia, Deus, o Senhor não vai me deixar perecer aqui neste lugar, o Senhor não vai deixar a boca de Satanás prevalecer aqui neste lugar, aqui tem que prevalecer o teu nome tem que ser engrandecido e glorificado aqui neste lugar, Senhor. Então faz o milagre completo, Senhor, na minha vida e na vida do meu esposo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer e o teu nome será tremendamente engrandecido aqui neste lugar, Senhor.
Eu sabia que o processo era difícil. Estava doendo, irmão, estava doendo. Estava doendo na carne. Mas eu sabia que alguma coisa o Senhor ia fazer. Eu sabia que algum propósito Deus tinha em meio a tudo isso. Que nada é em vão. E nós sabemos pela palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sabia que se Deus estava permitindo nós passarmos por aquele deserto, é porque algo muito maior Ele tinha lá na frente para nós, como tem feito, e sei que muito mais vai fazer. Eu precisava ser profundamente transformada. Eu precisava ser profundamente restaurada. Eu precisava restaurar a minha comunhão, a minha intimidade com Deus. Eu precisava me colocar na posição que Ele queria e que por tanto tempo eu relutava e falava, não, Senhor, não, Jesus, eu não sei falar da Tua palavra, eu não sei ministrar, eu muito mal sei louvar, Senhor. Usa fulano, usa A, usa B, usa C, o pregador aqui é meu marido, se meu marido aqui é tão usado, Jesus. Eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu não sei falar, igual o Jeremias falava. Cansei de dar desculpas para Deus, para não fazer a obra de Deus. E aí Deus precisou me jogar num leito de hospital, aleluias, para tratar profundamente comigo. Me levar para andar pelo vale da sombra da morte, aleluias! Para que aqui eu pudesse estar testificando, testemunhando da maravilha, do milagre dele na minha vida, e glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua operando em nosso meio com poder e glória, ele continua fazendo maravilhas, e Ele quer fazer ainda mais. Aleluias. E Ele quer usar a mim e a você como instrumento, como atalaia em suas mãos, para continuar fazendo a sua obra, porque vidas estão lá fora, ou ao nosso redor, precisando de nós, precisando de uma palavra, precisando de salvação, de cura, de restauração. Aquele hospital, amados, e era um hospital de ponta, com tecnologia, com todos os recursos que os irmãos possam imaginar. Nós fomos tratados por uma equipe multidisciplinar, tinha de tudo, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, tudo que você possa imaginar. E eu vi muitas pessoas morrerem. Muitas morrerem, muitas agonizarem. E meu coração se rasgava, porque eu ficava pensando, Senhor, quantas dessas vidas devem estar partindo sem salvação? Meu Deus, eu só queria sair daquele lugar. Eu só queria sair daquele lugar. Levantar se eu pudesse, ter forças e tentar fazer apelo, orar, clamar e profetizar o milagre e tentar salvar todo mundo aqui daquele hospital. Porque aquilo estava machucando o meu coração. Saber que não só ali naquele hospital, mas em tantos outros hospitais, em tantos outros lugares, vidas estavam se perdendo, e se perdendo sem a presença do Senhor. E ali, naquele hospital também, eu percebi a importância de cada gesto, cada palavra, cada coisa que você faz para o Senhor, que às vezes você acha que não é importante, como é importante. Eu lembro que tinha um grupo de enfermeiros lá, que faziam um trabalho muito bonito à noite, que eles tocavam, cantavam louvores para nós que estávamos ali no leito, à beira da morte. E como aquilo acalentava o meu coração. Ouvir algo, quando você está num processo desse, andando pelo vale da sombra da morte, ali sozinho, só você e Deus. Quando você ouve a voz de Deus, seja através, né, de quem for, como aquilo acalenta o coração, Senhor. Como aquilo me fazia bem. E eu lembro até que num dos momentos desses ciclos, né, que eu via quase óbito, acho que ele já né, aquele pedido de misericórdia, né? Ela já está ali, já
já ali para morrer mesmo, né? Não tem mais jeito para ela. Vamos realizar um último pedido aqui, né? Que música que você gostaria de ouvir? E eu, com meu fôlego, falei, eu quero ouvir Coração Valente, do Anderson Freire. E glória a Deus! Que este coração valente está aqui batendo firme e forte para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Porque a palavra do homem dizia que não havia mais solução para mim, que eu não tinha mais saturação suficiente para que eles pudessem fazer qualquer coisa por mim, que eu já estava condenada à morte. Mas Deus fez um milagre. Pelo que eu percebi, parece que tinha que haver pelo menos 30% de saturação de oxigênio para que eles pudessem pensar em fazer alguma coisa por mim. E pelo oxigênio que eu recebia pelo catéter, eu já não tinha mais. Mas sabe o que Deus fez num desses processos? Deus começou a curar o meu pulmão e eu comecei a respirar por mim mesma. Aleluias! Porque esse é o Deus que nós servimos. E aí sabe o que aconteceu? Ficou todo mundo abismado, olhando ali aquela comoção. Eu lembro, eu ouvia, eu estava plenamente consciente, eu ouvia tudo que estava acontecendo ao meu redor. E eu sabia exatamente tudo que eu estava vivenciando ali no mundo espiritual também. Eu lembro que a enfermeira, que já havia sido usada por Deus, repreendeu Satanás na vida daquela mulher que infelizmente se deixou ser usada por ele, falou, você comprou guerra contra uma mulher de Deus, porque não há outra explicação para que essa mulher esteja viva aqui respirando. Se Deus não for com ela, ela deve ser até crente do reteté. Aí outro enfermeiro viu abismado e falou, estamos testemunhando um milagre ao vivo e a cores. Uma mulher, que já estava condenada à morte, já estava em vários processos ali de ir e voltar, já tinha tentado fazer de tudo, já tinha me dado tudo quanto é injeção lá para manter meu coração batendo, e etc., para manter meu pulmão respirando um pouco melhor, e nada estava adiantando, porque eu ficava estável por um tempo, mas daqui a pouco meu organismo desestabilizava, e eu começava a desfibrilar, e eu me mexia, eu lembro que eu lutava, eu mexia a minha perna, porque eu percebia que aquilo também dava impulso para que o meu pulmão conseguisse respirar, eu mexia os braços, até que Deus fez um milagre, e meu pulmão voltou a funcionar, e eu comecei a respirar pela minha boca, ficou dando um boquiaberto, ela está saturando porque ela está respirando por ela mesma, o pulmão dela voltou a funcionar. Isso é o que Deus faz, meus amados. Milagre, milagre. Eu sou um milagre vivo do Senhor, aleluias! E eu lembro que Satanás, não satisfeito, todas as vezes que eu entrava nesse processo crítico de quase vir a óbito, Satanás, eu lembro que foi na segunda vez que Jeconias já estava desentubado. Eu acompanhava tudo. Eu estava ligada em tudo que estava acontecendo ali. E aí, eu lembro que Jeconias já estava bem nessa segunda vez, estava falando, estava aparentemente bem, mas a boca de Satanás fez o quê? Foi lá nele e eu ouvi, a sua esposa está vindo a óbito. Morre logo, porque você não vai aguentar. E aí, logo depois, eu percebi que Jeconias teve uma parada e eles tiveram que desfibrilar. Jeconias, por vários momentos, precisou ser ressuscitado, desfibrilado. Eu lembro que todas as vezes que ele passou por esse processo crítico, eu sentia. E Deus me incomodava. E eu começava a clamar, eu levantava a mão e eu começava a clamar e orar até com fôlego, às vezes até alta voz com fôlego, que tecnicamente para a medicina eu nem tinha mais. E eu começava a clamar, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória aí, Senhor, repreende a fúria de Satanás, opera o milagre porque eu creio em ti, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, Senhor, eu profetizo a restauração da saúde, eu profetizo o sobrenatural, eu profetizo a ressurreição, porque eu creio que tu és o Deus que faz voltar o morto à vida. E assim acontecia para a honra e a glória do nome de Jesus. Quando eu via
né? O barulhinho do coração batendo novamente dele. Que alegria que me dava. E eu lembro que numa dessas vezes, essa mulher que foi boca de Satanás falou assim, muito indignada: mas como isso é possível? Ele já estava morto há muito tempo. Aleluia! Eu bradava: Senhor, obrigada, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor fez o milagre, mesmo sem merecermos, porque tudo é pela graça do Senhor, é favor imerecido. Aleluias! Eu não tenho palavras para agradecer o mover que Deus fez nas nossas vidas ali naquele lugar, porque nós estávamos condenados à morte. Aqui fora, eu fiquei sabendo que muitos já estavam chorando por nós, já também acreditando que não havia mais jeito. O homem nos abandonou ali, o homem me abandonou várias vezes ali, mas o Senhor não me desamparou. Falaram que não havia mais jeito, mas Deus veio e faz o sobrenatural. Ele move o impossível para abençoar um filho seu. Aleluias! E como eu poderia sair de um processo desse da mesma maneira que entrei? Seria impossível. E eu lembro que depois de todo esse processo, Deus foi tão bom comigo que ele colocou um dos diretores do hospital para cuidar de mim, porque o primeiro médico já havia desistido de mim, né? Ele colocou um dos diretores do hospital para cuidar de mim depois que eu estabilizei. E aí eu saí da UTI grave e fui para o CTI de observação. E esse médico foi uma bênção na minha vida, porque ele mostrou para mim o poder que a palavra tem para amaldiçoar e para abençoar. Esse médico dizia para mim o tempo todo: você é uma guerreira, você está melhorando a cada dia, você só está evoluindo, as suas taxas estão maravilhosas, em breve vamos tirar seu oxigênio total e você vai para casa. Mas até para minha alta teve batalha espiritual. A batalha espiritual se deu o tempo inteiro, amados. E isso que tem coisas que, se eu for falar tudo, vai ser horas e horas e horas falando. Eu estou tentando ser o mais concisa possível, até por conta do horário. Mas, na véspera de eu ter alta, o médico chegou para mim e falou: amanhã eu já estava conseguindo me movimentar, minhas taxas de saturação sem oxigênio artificial já estavam aceitáveis. E ele falou: você vai para casa amanhã. Né? Isso foi tive alta quarta-feira passada. Exatamente uma semana já, né? Graças a Deus que estou aqui firme e forte. Eu lembro que na noite anterior eu ouvi uma discussão, uma reunião acalorada, parecia que estava acontecendo ao lado, a sala ao lado, e uma discussão e um bate-boca, e eles falando: esse médico é louco, ele vai matar essa menina, ele vai matá-la porque ele vai dar alta para ela e a saturação dela vai cair de tal maneira que ela não vai aguentar nem chegar em casa, porque ela mora longe, ela mora em Cabo Frio, então ela não vai aguentar nem chegar em casa. Se aguentar, no outro dia, no mais tarde, ela está morta, porque ou a taxa de saturação dela vai cair bruscamente, ou os batimentos dela vão elevar, porque nesse quadro você fica com os batimentos realmente mais elevados, você fica taquicárdico, ou os batimentos vão elevar, ela vai ter um infarto, de qualquer forma ela vai morrer, ela vai a óbito. Esse médico é maluco, tinha que deixar essa mulher aqui mais tempo nesse hospital aqui, deixar ela ainda no oxigênio, deixar ela mais tempo, deixar ela se recuperar melhor. Ele está colocando a carreira dele em risco e a vida dela, mas aí ela vai vir a óbito, e aí é problema dele, porque ele é maluco, e aí quem vai responder, quem vai ter que se explicar com a família dele é ele. Meus amados, ele bateu o pé e falou: ela vai para casa e ela vai ficar bem. E assim foi. Para a honra e a glória do nome do Senhor, eu só tenho melhorado e evoluído a cada dia. Minha taxa de saturação tem melhorado a cada dia. Hoje ela bateu o recorde, chegou a 98%. Aleluias! Falta só 2% para chegar a 100%. E cada dia mais eu tenho melhorado.
Que pessoa que acabou de sair de um hospital, já na sexta-feira estava dando testemunho na Madrugada com Deus da pastora Sara, que é a esposa do meu tio, pastor Antônio. Que pessoa que acabou de sair do hospital, de um pós-Covid, que esteve no Vale da Sombra da Morte, consegue estar aqui falando como eu estou falando, bradando, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso e tremendo que continua operando milagres? Porque ele fez um milagre na minha vida. Ele fez um milagre na vida de Jeconias. E eu sei que ele pode operar um milagre em todas as causas que têm sido trazidas até aqui em petição ao Senhor. Como eu já tenho visto que tem feito. Vocês têm sido instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluias! E como tenho falado, eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, porque vocês não têm noção da importância do trabalho que vocês fazem, de quantas vidas têm sido restauradas, têm sido salvas, têm sido curadas, para a honra e a glória do nome do Senhor, através da intercessão que vocês fazem. Eu sou prova, eu estou aqui. Vocês oraram por mim, Deus fez um milagre, e aqui estou eu, testemunhando, testificando, para a honra e a glória do nome dele. Mas eu entendi que eu precisei passar por este propósito. Eu só inicialmente não entendia por que Jeconias precisava. Eu falava, Senhor, Jeconias é um servo tão fiel, tão exemplar. Eu sempre tive uma admiração tão grande por Jeconias, como um homem de Deus, que ele é e todo mundo reconhece. E eu não entendia por quê. Por quê, Senhor? Eu mereci, Senhor, mas ele não. Mas aí Deus me fez entender. Comigo era para tratar de uma forma, restaurar a comunhão, a intimidade, estar na posição, sair uma nova criatura, aleluias, disposta a cumprir o ID dele, a estar na mão dele para fazer o que ele quer, aleluias. Mas com Jeconias eu entendi depois qual foi o mistério. Deus também queria restaurar e renovar o nosso casamento, a nossa aliança. Porque, às vezes, até mesmo, justamente, tanto no casamento, como às vezes até mesmo no relacionamento com Deus, às vezes tudo fica na rotina, né? Fica, né, meio desgastado, meio sem graça, tudo no automático. Mas aí sabe o que Deus fez? Deus permitiu que ele também passasse este deserto comigo. E Deus renovou um amor tão grande em mim pelo meu esposo, a tal ponto que eu não conseguia imaginar a minha vida sem ele. E aí eu entendi o porquê que Deus permitiu que nós passássemos por esse processo juntos. Agora nos falamos como no primeiro amor, assim como eu estou no meu primeiro amor com Deus, eu estou no meu primeiro amor com meu marido, como nos tempos de namorado, porque Deus fez tudo diferente. Deus fez um milagre completo. Deus está tratando todas as áreas da nossa vida, de coisas que a gente nem imagina. Deus continua agindo, continua movendo, continua trabalhando e operando. Tamanho cuidado e o amor dele conosco. E já tem sido tudo diferente. Jeconias essa semana está apenas em fase de reabilitação e eu tive uma excelente notícia hoje. Ele já está sem um oxigênio artificial e a princípio está reagindo bem, até a última notícia que eu tive. E o médico já falou que se ele continuar reagindo bem, amanhã ou no mais tardar sexta-feira, ele já terá alta e já poderá estar aqui conosco para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Isto é milagre do Senhor. Um homem que estava morto, condenado à morte, também voltou à vida para a glória de Deus. E em breve eu tenho certeza que ele vai estar aqui testemunhando e agradecendo a Deus e contando a experiência que ele viveu, porque ele também percebeu a batalha espiritual que aconteceu, não foi delírio da minha mente. E tem gente que fica tão assim, né? Se acreditar, quem não entende das coisas de Deus, fala assim, não, mas isso não foi enquanto você estava entubada, não. Isso não foi um delírio da sua mente, não. Eu falei, não. Isso tudo foi pós-extubação, eu estava plenamente consciente. E eu entendi, Deus me fez ver o processo espiritual que estava acontecendo ali ao nosso redor. E eu precisei também me colocar na posição já ali mesmo,
porque eu precisava clamar, eu precisava interceder pela vida do meu marido também, profetizar o milagre na vida dele, a ressurreição, a cura. Eu precisava repreender a fúria do inimigo que era grande sobre as nossas vidas, porque ele sabia que se nós saíssemos daquele hospital, Jesus querido, ele sabia da obra que Deus tinha conosco, ele sabia que juntamente nós dois, uma só carne, nós seríamos uma potência nas mãos do Senhor para a honra e a glória do nome dele, e ele não queria isso, porque ele sabia que vidas seriam impactadas, que vidas seriam edificadas, que vidas seriam salvas, libertas, edificadas para a honra e a glória do nome dele, pelo poder do nome desse Deus maravilhoso que nós servimos, como já tem sido. Pessoas que nem conhecem a Deus, mas quando eu conto o testemunho, quando eu conto a história, vão as lágrimas, porque tem que reconhecer que nós somos um milagre vivo do Senhor. Aleluias! Deus tremendo e maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer. E para finalizar, meus amados, finalizo aqui com a palavra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam manchimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluias. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas, aleluias. Independente das circunstâncias, se alegre no Senhor. Exulte no Deus da sua salvação. Faça como no Salmo 121, eleva meus olhos para o alto, aleluias, de onde me virá o socorro. Esse Salmo 121 foi a palavra que me manteve firme, de pé e constante ali naquele processo o tempo inteiro. E sabe o que eu descobri? Jeconias falou que foi a mesma palavra que o sustentou nesse processo. Que mistério lindo de Deus. Aleluias. E foi do alto que veio o nosso socorro para a honra e a glória do nome do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade e peço que o Senhor continue falando melhor a cada coração, que Ele continue abençoando a cada um, que Ele continue entrando com providência na necessidade de cada um, operando o sobrenatural dEle na vida de quem necessita. Aleluias! Porque esse é o Deus que nós servimos. Que o Senhor continue abençoando o seu povo. E eu agradeço mais uma vez o carinho, as intercessões, todas as palavras de vitória sobre as nossas vidas. Como vocês têm sido usados para abençoar vidas. E eu sou um milagre vivo do Senhor que estou aqui. Também fruto dessas intercessões de vocês. Né? Me sinto acolhida por essa família, como eu falei inicialmente. Né? Uma família que me abraçou, que me acolheu neste momento difícil. Como já tinha acolhido Jeconias, né? Que Jeconias sempre... Né, participava ativamente, sempre falava muito bem, tinha muito prazer de estar aqui com vocês, e agora eu tenho esse mesmo prazer, essa mesma alegria de estar aqui buscando os irmãos, orando, intercedendo, para que Deus continue operando um milagre na vida dos outros e demais irmãos e outras pessoas que necessitam. Aleluias! Porque eu quero continuar vendo o mover de Deus, eu quero continuar vendo o sobrenatural de Deus na vida também dos meus irmãos. Aleluias! E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. Amém.